Estou fazendo terapia e eu não sei se eu estou progredindo. Como medir o meu avanço, o meu progresso dentro da terapia? Bom, é sobre isso que esse vídeo vai falar aqui e eu vou te trazer aspectos realmente muito interessantes caso você esteja sendo submetido a um processo terapêutico independente da técnica, independente da abordagem. São coisas que você precisa prestar atenção para de fato saber se você está evoluindo dentro deste processo. Olá, eu sou o Manuel Augusto. Se você não me conhece ainda, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e também desenvolvedor da metodologia MIRI, que é a metodologia integrativa de reconexão do eu. Metodologia essa que aborda mais de 16 técnicas diferentes de terapia. Dentro dessas abordagens estão a constelação familiar, o trabalho de Virginia Satir, a hipnose ericksoniana, também muitos aspectos que devem ser considerados em muitas linhas de trauma, informadas sobre o trauma e o campo da psicologia pré e perinatal. Então, o foco do nosso trabalho é como os períodos que nós passamos dentro da barriga da mãe, ou seja, quando você estava sendo gestado e o seu nascimento e logo após, continuam influenciando a sua vida hoje. E é muito curioso eu trazer essa temática porque nós exploramos, como você já viu aqui, períodos muito precoces. Então, existem muitos pontos que nós temos que perceber se a vida começa a avançar. Uma coisa que a gente tem que entender dentro de processos terapêuticos é que o entendimento sobre o que aconteceu comigo faz parte, mas ele não é todo o processo, porque muitas vezes somente entender, muitas pessoas criam mais pressão dentro de si mesmo. Nossa, agora eu já sei o que aconteceu comigo lá atrás, seja no útero, seja no nascimento, seja um processo na infância, e eu ainda não consigo avançar nessa questão. Então elas começam a se punir achando que o problema está com elas, que o problema é elas, e na verdade não é nada disso. O entendimento, ele faz parte, mas ele não vai desdobrar todo o processo, principalmente se existem traumas que aconteceram, e traumas precisam de abordagens específicas, ok? Não é somente o entendimento para que a gente possa, vou falar em termos gerais, esse desbloqueio, mas na verdade o certo seria a renegociação deste trauma, que são em múltiplos níveis essas negociações. Então veja bem, um dos sinais muito importantes que você deve começar a perceber é aquele sintoma que você levou para a terapia, aquele sintoma específico, seja uma ansiedade, seja uma depressão, sejam crises de pânico, independente, você sabe o sintoma que você levou lá para o início da sua terapia. Bom, esses sintomas, eles têm que ter diminuído, correto? Então, se eu estava com depressão, bom, esses sintomas, eles têm que ter diminuído. Se era ansiedade, eu já aprendi muito mais a gerenciar a minha ansiedade, eu realmente agora consigo estar mais calmo dentro de mim, frente aos desafios, mas isso daqui está longe de ser todo o processo que você tem que observar, né, frente às coisas que você leva dentro da terapia. E nós, justamente por trabalharmos com esses traumas precoces que formatam as nossas bases comportamentais e emocionais, então nós prestamos atenção em muitos pontos. Por exemplo, muitas pessoas têm aquela sensação que por mais que se esforcem, não conseguem aquilo que desejam. Então realmente, né, se um trabalho ele é bem elaborado, não achou uma única causa e você entendeu isso, mas ele respeitou todos os processos de negociação que precisa ter a nível de sistema nervoso, a nível emocional, a nível das percepções fechadas que você tem sobre a vida, você pode chamar também de crenças limitantes, né? E não adianta só importar um novo significado, uma nova frase e tudo se resolveu. Como eu disse, se tem traumas, né, vão ter outras estruturas biológicas envolvidas. Então, a pessoa ela vai fluir mais na vida, aquele esforço dela vai ser compensado, porque ela vai conseguir destrinchar e caminhar por lugares onde de fato leve essa pessoa aos sonhos dela. Ela não vai ter mais a sensação que por mais que ela se esforce, ela não consiga. Então, por consequência, eu vou me tornar uma pessoa muito mais confiante na vida. E vamos entender a confiança. Vamos supor que uma das questões que você levou para a terapia é a paralisação frente a desafios. Poxa, eu tenho muitos aqui currículos, muitos cursos, mas eu não consigo desenvolver a minha carreira como terapeuta.
terapeuta, ou eu tenho muito conhecimento na minha área, mas eu não sou bem remunerado, eu não consigo avançar, eu me sinto paralisado, eu não consigo falar com o meu chefe, eu de fato não consigo abrir o meu negócio próprio. Então é muito interessante que a confiança, ela não exclui o medo completamente, mas essa sensação de paralisação, ela vai diminuindo muito. Essa sensação de paralisação, ela não tem a ver só com crenças, ela tem a ver muito com traumas precoces também. Eu não sei se você sabia disso. E quando nós, organizamos estas respostas de completação no sistema nervoso, nós descarregamos essas respostas de medo, a tendência da pessoa é que ela fique muito mais confiante na vida e ela não se paralise mais frente ao estresse, frente a novos desafios, frente àquilo que ela tem que fazer. Bom, um outro sintoma, você vai começar a ser muito mais assertivo e produtivo. Em outras palavras, você não vai ficar procrastinando, porque você tem ali os seus sonhos, algo em você se move com uma energia muito mais assertiva e não é uma força forçada, é uma força natural que te conduz em relação e em direção aos seus sonhos, os seus objetivos, de uma maneira muito mais natural. Também um outro sintoma que a gente começa a perceber da terapia estar fazendo efeito, eu me torno uma pessoa mais criativa, com vínculos mais saudáveis, eu deixo de ser uma pessoa 880, não é, preto no branco, e eu também vou ampliando a minha percepção sobre a perspectiva mais conectada com a realidade, não é uma perspectiva fechada, denominada apenas por essas percepções que a gente vai chamar de crenças aqui. Então não é só o significado que muda, mas eu começo a perceber o mundo, as situações, as pessoas, a mim mesmo, de uma maneira muito mais ampla, né? Então eu reconheço os desafios, mas eu também reconheço as minhas capacidades, e eu não me paraliso com isso. Eu consigo perceber o perigo quando ele existe, eu consigo perceber os desafios quando ele existe, e eu consigo, preste atenção nisso, me arriscar mais por conta própria na vida, sem garantias, ok? Sem aquele travamento, sem aquele monte de paralisação. Também uma outra coisa que nós observamos muito, principalmente, quando a gente trabalha com essas questões precoces, intrauterinas e nascimento, a necessidade de aprovação da pessoa pelos outros muda muito, porque essa pessoa começa a se alinhar mais com as próprias necessidades, então não faz de tudo para agradar os outros, não continua em relacionamentos abusivos, seja no trabalho, seja em relacionamentos afetivos, seja em amizade. Em outras palavras, a vida se abre com muito mais possibilidades, a criatividade se amplia, com várias ideias aí de prosperar. A propósito, a prosperidade também começa a chegar porque essa pessoa alinhou as questões de autoestima. Muitas vezes eu trabalho com clientes e já vi outros terapeutas também trabalhando isso, a pessoa vai à terapia para desbloquear, por exemplo, a prosperidade. E a prosperidade é um comportamento, então não é só encontrar as causas dos bloqueios, obviamente que muitas coisas, se tem traumas, a gente tem que liberar e descarregar muitas camadas dentro de nós, como eu já disse aqui, mas é muito importante a gente entender que só o entender às vezes não é o suficiente, porque eu também preciso construir novas habilidades. No caso de prosperidade, existem comportamentos de pessoas prósperas que eu vou ter que aos poucos adquirir aqueles comportamentos também. Bom, isso aqui é em termos gerais, independente dos sintomas que você leve para a terapia, mas é o que nós, dentro desses 16 anos aqui, que eu sou terapeuta, 11 focados somente nesse trabalho, como eu já te disse, do campo pré e perinatal, desses traumas precoces que nós observamos com os nossos clientes. Eu vou ficar muito contente se você deixar aqui abaixo o seu comentário ou talvez a sua dúvida. E o meu convite a você, se você curtiu esse conteúdo, já sabe, deixa o seu like, compartilha também esse vídeo ou salva aí numa playlist que você tenha, para que você possa voltar a ele e checar se realmente você está avançando no processo terapêutico e não cometa o erro que muitas pessoas cometem, que é de simplesmente, só porque estão entendendo algumas coisas, esse
não é o processo de avançar na terapia. E não caia nessa de se pressionar. Ah, agora eu entendo isso, então a responsabilidade é toda minha. Às vezes esse problema está muito além disso. Eu vou te deixar aqui também um convite, caso você sinta esse chamado, sinta-se pronto o suficiente para explorar esta sua vida mais precoce e poder então desbloquear, destravar muitas áreas da sua vida, não só com o entendimento, mas com muito desses trabalhos de descarga, de negociação nesses múltiplos níveis que a gente pode fazer através da vivência pré e perinatal. Essa é uma vivência inédita, única aqui no Brasil, ela é autoral, então eu a criei já há 11 anos e com um grupo limitado de pessoas nós vamos num retiro e nós vamos trabalhar nestas memórias precoces. Caso você queira mais informações, você vai ver aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode entrar em contato com a nossa equipe. Eu também quero te deixar com esse depoimento aqui no final, para você ver realmente como esses processos podem mexer tanto no sentido positivo e fazer as pessoas avançarem na vida. Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Hoje eu me sinto como se eu estivesse me tornando o que eu nasci para ser. Como se eu estivesse no caminho certo. Antes da vida não fazia sentido. E eu vim com uma dor muito profunda na alma de um vazio que eu sentia. E além disso, um desejo muito grande de sair do consultório onde eu trabalhava para abrir o meu próprio consultório. Só que eu me sentia acorrentada nas duas mãos e nos meus dois pés. Queria muito fazer esse movimento, mas eu não conseguia. O pré e peri para mim foi um salto assim do 0 para 50%, porque em 4 meses eu comecei a fazer esse movimento de buscar o financiamento, de procurar sala, e em 1 ano eu tô com o meu consultório montado. Antes eu não me sentia capaz de fazer isso. Eu não via a minha força, a minha capacidade de fazer qualquer coisa. Eu não acreditava em mim. Eu não consigo mais nem imaginar eu não acreditando em mim. Eu vejo que é possível eu realizar o que eu quero através dessa força que eu desconhecia, que até existia, que tinha dentro de mim.